Vamos ao quarto artigo. Antes do quarto artigo, não joguem os papeizinhos fora, por favor, porque amanhã terá mais um mini iPad. Dessa vez, você pode ser o felizardo, já que tiramos o papelzinho da Sandra de dentro da urna agora. Agora sim, o quarto artigo a ser apresentado será a clareza no futuro da micro e mini geração fotovoltaica. Os autores, Rafael da Costa Nogueira e Bruno Moreno Rodrigo de Freitas. Por favor, os autores do quarto artigo para sua apresentação. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e também gostaria de agradecer ao Instituto Acende Brasil pela oportunidade de estar aqui fazendo a apresentação. Fiquei um pouco nervoso agora com o iPad. Bom, a intenção desse trabalho é estudar a viabilidade financeira de painéis fotovoltaicos para micro e mini geração no Brasil. Ele foi realizado em conjunto, foi um trabalho realizado meu, com outro pesquisador lá da FGV, o Centro de Energia da FGV, localizado no Rio de Janeiro. Bom, qual a motivação desse trabalho, né? A geração descentralizada é uma realidade em muitos países, ela tem sido apontada como o futuro da geração elétrica e já é realidade em muitos países, principalmente na Europa, e principalmente depois da meta, né, 2020 da União Europeia, a geração descentralizada ganhou um impulso nessa região. Normalmente, essas políticas são feitas com incentivo financeiro no início e depois de relaxado os gargalos, com a redução de custo, dado a padronização tecnológica, os incentivos são retirados. Aqui no Brasil, nós demos o primeiro passo, que é o arcabouço regulatório com a resolução normativa 482 da ANEEL. Em relação a esse arcabouço regulatório, ela definiu qual é o tamanho de micro e mini geração, também definiu as fontes para a geração descentralizada para micro e mini geração e estabeleceu o Net Energy Metering System como o mecanismo para injetar a energia excedente, né, na rede aqui no Brasil. Eu queria fazer uma observação em relação ao CONFAZ, que tem uma resolução que tributa o consumo de energia de forma diferente. O consumo ele é tributado de uma forma e a energia injetada na rede é tributada de uma outra forma. A gente não levou em consideração essa resolução do CONFAZ, até porque em alguns estados ela já não está sendo levada. Aqui em São Paulo, Minas, se não me engano, em Pernambuco também. Dessa forma, dado esse arcabouço regulatório, esse trabalho focou no estudo de viabilidade financeira de projetos de microgeração distribuída aqui no Brasil. Primeiramente, nós definimos, dado o arcabouço regulatório, então a gente partiu para definir como seria o consumidor hipotético para o nosso modelo. Definimos um consumidor de classe média alta, com um consumo mensal de aproximadamente 500 kW por mês, e definimos 4 cidades, que eu vou explicar por que são essas 4 cidades mais à frente, que foi São Paulo, Curitiba, Campinas e Rio de Janeiro. Com os dados técnicos de irradiação solar nessas 4 cidades e de dimensionamento de um sistema, nós definimos qual seria o tamanho e o montante consumido por ele por mês, que é de 500 kW por mês. Nós definimos o investimento inicial para esse tipo de consumidor hipotético, que oscila na casa dos R$40 mil hoje em dia. Então, e varia de acordo com a cidade, porque você tem questões de irradiação solar. Dado o arcabouço regulatório, dado o consumidor hipotético que nós já definimos, então partimos para um estudo de viabilidade financeira de fato de um projeto de micro e mini geração fotovoltaica, no caso mini, né? Qual foi a nossa metodologia? A gente fez nós avaliamos se era viável ou não através de um índice de lucratividade e fizemos isso com fluxo de caixa descontado. Nesse fluxo de caixa, esse primeiro termo aqui, ele leva em consideração, isso aqui é o consumo líquido já tributado e com a tarifa de energia e com o ICMS respectivo da cidade que a gente está considerando.
Essa expressão MOC, ela é o custo de oportunidade para o consumidor / investidor que está investindo nesse projeto com capital próprio. Ele pode investir com capital próprio ou ele pode conseguir algum tipo de linha de crédito para investir nesse projeto. Eu vou explicar um pouquinho isso um pouquinho mais adiante também. Os outros termos, esses aqui são os custos de operação e manutenção, que são calculados anualmente, são considerados anualmente, e também temos o custo de inversor, que é imputado de 10 em 10 anos. Vale lembrar também que esse projeto, a vida útil do sistema é de 25 anos, de acordo com alguns produtores de placa solar que nós consideramos o aspecto técnico da placa. Com isso, nós definimos um cenário base. O cenário base, ele considera as tarifas atuais de energia de cada distribuidora para o consumidor. Então, o consumidor que está em Campinas, ele vai ter uma tarifa e um SMS, em São Paulo outra, Rio e Curitiba também vai ser diferente. O investimento inicial corresponde ao custo total do projeto, e o projeto, nesse cenário base, o projeto é financiado com 100% com capital próprio. Aí a questão é como fazer o fluxo de caixa. Desculpa, eu vou falar um pouquinho mais dos pressupostos ainda. Eu expliquei lá mais na frente o custo de oportunidade. A gente considerou o custo de oportunidade o retorno de uma aplicação CDI, um investimento CDI, e já a taxa real de 6,06%, pegamos uma média de um retorno CDI dos últimos anos, e usamos a taxa de inflação da nota técnica 22 de 2015, da ANEEL, que calcula o custo de capital próprio para médio no Brasil para uma distribuidora. As tarifas de energia e ICMS variam com a cidade, e o custo de autofinanciamento foi calculado através do beta da empresa. Por que essas 4 cidades? Porque das empresas distribuidoras que têm liquidez de papel no Ibovespa são a Copel, Light, Eletropaulo e CPFL. Eu não poderia pegar a CELP, por exemplo, em Pernambuco, porque os papéis delas não têm liquidez, e a minha estimação do beta estaria comprometido com isso, o cálculo do financiamento próprio estaria comprometido também. Nós escolhemos essa associação desse consumidor / investidor com uma distribuidora porque o risco dele está muito mais atrelado com os riscos da distribuidora do que com o risco de uma geradora. Apesar dele ser um gerador, o risco de ter algum problema, sombreamento, problemas no grid onde ele está estabelecido, está muito mais relacionado com os riscos da distribuidora do que de uma geradora. Para a definição do beta, nós não consideramos um horizonte maior que 3 anos, por causa da MP 579, que mudou completamente o fluxo de caixa das empresas, e consideramos 1, 2, 3 anos, ficamos com 3 anos, porque, devido a alguns testes estatísticos, algumas séries não foram normais, a gente não poderia fazer a estimação do beta com um período menor. Com isso, nós achamos o beta e aplicamos para o cenário base de financiamento de capital próprio, nós com custo para acharmos a taxa de desconto no caso de financiamento de capital próprio. E a partir daí nós relaxamos com outros cenários. Nós usamos 3 variáveis para fazer essa variação de cenários. A primeira variável foi a tarifa de energia, que sofre reajuste. Então, consideramos cenários de reajuste real anual de 1% a 6%. Então, se ele tem o cenário de 1% todos os anos, ao longo dos 25 anos, o cenário de 2% ao longo dos 25 anos, até 6%. E também mudamos a padronização tecnológica. A gente acredita que o custo inicial de implantação desse projeto vai diminuir com a padronização tecnológica. E, dessa forma, nós reduzimos o investimento inicial nessas proporções, de 0%, que é o cenário base, até 50% de redução. Então, um investimento inicial de 40 mil cairia para 20 mil. Por último, nós variamos também a estrutura de capital de financiamento. Nós fizemos uma estrutura de capital de 100% financiamento próprio e fazendo um WACC, pegando crédito com alguma instituição. Aí fizemos 2 cenários de WACC, com 50% de crédito ou 100% de crédito. E com 2 tipos de instituições. Um seria um financiamento via Construcard, que é uma linha da Caixa Econômica que financia especificamente projetos de painéis fotovoltaicos. E pegamos uma média de taxas de crédito com destino
com destino para alguns investimentos em construção de banco comercial. Com isso, nós montamos esses cenários possíveis de estrutura de capital desse financiamento desse projeto de placas solares. Com isso, nós chegamos a essa matrizona aqui, que seria um heat map de possíveis cenários. Então, no eixo Y, eu estou variando a estrutura de capital e a redução de custo do projeto, que seria a padronização tecnológica. E aqui eu estou variando com os reajustes e as cidades. A primeira coisa que a gente nota é que no cenário base, nenhum deles é viável. Então, a gente vê que os projetos se tornam viáveis. Viável é 1 maior ou igual a 1, né? O índice de lucratividade maior ou igual a 1. Eles se tornam viáveis com reajustes tarifários muito altos ou com um decréscimo bem elevado, ou com decréscimo elevado do custo inicial de projeto. Nós fixamos o Rio de Janeiro, que foi a cidade que apresentou a maior quantidade de retornos possíveis, e vemos que, do Rio de Janeiro, o AC com o Construcard, ele tem cenários positivos, maior quantidade de cenários positivos do que no financiamento próprio, e esse, por sua vez, tem mais do que no financiamento com taxa de banco, pegando crédito com banco comercial. Isso é clássico, teoria de finanças, o capital próprio é mais caro, então você pega um financiamento com terceiro, porém as taxas de juros dos bancos comerciais estão tão altas que você financiar com capital próprio ainda é mais vantajoso. Eu acabei de falar isso agora aqui. Bom, também já falei aqui. Um fato interessante é que não só a questão de capital faz sentido, os reajustes, mas a questão da radiação também faz. Quando a gente olha Curitiba, ela tem aproximadamente a mesma quantidade de resultados ruins que São Paulo. Só que as tarifas de Curitiba são maiores que as de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, a irradiação solar é a menor das 4 cidades analisadas. Então, de fato, a irradiação e a questão do reajuste tarifário, eles são significantes para você determinar a quantidade de cenários positivos. Bom, as conclusões desse trabalho, as principais conclusões são que o Banco Caixa, né, ele lançou essa modalidade de financiamento para painéis fotovoltaicos no fim de 2014, e essa modalidade foi mais atrativa no Rio de Janeiro, das 4 cidades analisadas. Apesar da maior atratividade da modalidade de Construcard, ela foi viável sob uma combinação de altos reajustes tarifários e quedas elevadas no custo inicial, que é uma próxima padronização tecnológica. O baixo número de resultados viáveis financeiramente questiona se os atuais incentivos são suficientes para a disseminação do uso de sistemas fotovoltaicos de pequena escala no Brasil. A gente leva em consideração que isso vai ser o futuro do Brasil, uma questão de tempo, mas esse tempo ele tem que ser, pode demorar ainda mais se você não tiver esses incentivos no curto prazo, incentivos financeiros para o financiamento desse tipo de sistema. Outra coisa também é que a gente usou um consumidor hipotético, classe B1, com um consumo de 500 kW por mês. Ele não é muito realístico por causa do Brasil. Se considerarmos um consumidor que tem um consumo mensal menor que isso, a atratividade do projeto é ainda menor. Então, essa disseminação que a gente prega, a gente tem que questionar esse tipo de afirmação. E as variáveis sujeitas à interferência direta do governo são a redução do custo inicial do projeto, via subsídios, e as taxas de juros diferenciadas para financiamento do equipamento. Bom, obrigado. Essa foi a apresentação. Obrigado, Rafael. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para o Rafael. Não? Muito obrigado, então, Rafael. Peraí. O Cláudio quer fazer uma pergunta. Olhando aqueles cenários naquela matrizona, tem vermelho demais para o meu gosto, né? Então, a sua visão, em síntese, é otimista? Você acha que, com tanto vermelho ali, do ponto de vista do índice de lucratividade, essa geração distribuída terá um sucesso explosivo, como, enfim, um dos cenários descritos aqui mostrou como possível? Bom, em suma, minha visão é pessimista, porque
Se a gente considerar o financiamento com capital próprio, nós estimamos os betas, e esses betas foram relativamente baixos, que eles vão influenciar depois na taxa de desconto do projeto com financiamento com capital próprio. Geralmente, a modelagem que o pessoal faz é pegar um beta de distribuidoras americanas, lá do Damodaran, e meio que tropicalizar isso para o Brasil. O que a gente tentou fazer é estimar especificamente para cada cidade. Isso deu um beta menor que se a gente tropicalizasse o beta. Com beta maior, esses projetos são ainda menos atrativos. Então, a minha perspectiva é negativa, pelo menos no curto prazo, a não ser que a gente tenha políticas muito claras nesse sentido de financiamento ou redução de custos desses projetos. Muito obrigado. Mais alguém? Perguntas ao Rafael? Não? Muito obrigado, Rafael. O